Agora vai gravar. Nesse livro, atenção, tem gente influenciando seus filhos, da Chris Poli. Nós vamos fazer a leitura, então, do capítulo 7, que é como lidar com a internet, com a influência da internet. E é muito interessante a forma com que a Chris Poli, ela traz, falando em uma linguagem interessante para os pais, né, com relação à vida deles com os filhos. Então, Chris Poli, ela começa esse capítulo nos falando da seguinte forma: a internet revolucionou a forma de produzir e transmitir informação e conhecimento. Hoje, com apenas um clique, qualquer pessoa pode transpor fronteiras imensas e acessar conteúdos produzidos por outro lado do mundo com rapidez e agilidade. Ferramenta útil para o trabalho, os estudos e o lazer. A rede mundial de computadores entrou nas casas para ficar, como parte do dia a dia de todos os membros da família, sejam adultos ou crianças. Para quem tem mais idade, a internet e todo o aparato que engloba o mundo virtual ainda parecem muito novos. Websites, blogs, redes sociais, mensagens instantâneas, vídeos com milhões de acessos e anônimos que viram celebridades com apenas uma câmera de celular na mão e um canal no YouTube. De repente, o jantar de família está publicado na rede mundial e o perfil de seu filho no Facebook é acessado e curtido por uma infinidade de pessoas que você nem conhece. É um novo paradigma, uma nova dinâmica, um novo mundo que requer a nossa atenção. A internet é um ótimo recurso, disso ninguém pode discordar. Se utilizada corretamente, permite que uma pessoa tenha na palma da mão acesso a uma quantidade extraordinária de dados que nenhuma biblioteca física jamais conseguiria abrigar. Mas nem tudo são flores. Como um canal de difusão que permite a interação e a publicação de qualquer tipo de conteúdo com extrema facilidade, muita gente veicula materiais nocivos e comete até mesmo crimes virtuais, o que faz da internet um ambiente potencialmente perigoso. Por isso é preciso tomar cuidado. Assim como a televisão, jornais, as revistas e outros veículos de comunicação de massa atraem audiência, formam opinião e ditam tendências, o ambiente online também exerce influência sobre todos, inclusive sobre o filho, inclusive sobre as crianças. Em nossos dias, as crianças já nascem sob a influência da internet e todas as novas tecnologias disponíveis em seu contexto habitual. Ao contrário dos pais e avós que vivenciaram a transição do analógico para o virtual, para poder ajudar o seu filho a utilizar e a usufruir com segurança de todos os benefícios que as novas tecnologias oferecem, principalmente a internet, você precisará conhecer esse mundo e sua linguagem. Não dá para requerer monitorar o seu filho como que ele anda consumindo na rede se você não sabe nem acessar a tela inicial do computador. Além disso, e mais especificadamente para aqueles pais que amam navegar na internet, é essencial exercer domínio próprio ao utilizar essa ferramenta. Digo isso porque existem muitos adultos viciados em internet, que passam horas a fio navegando em sites diversos ou conversando nas redes sociais. Se a criança vê pai e mãe agir assim, logo assimilará que esse comportamento também. Caso você não tenha domínio próprio no uso das ferramentas, com que moral você vai poder exigir o mesmo dela? O uso da internet por crianças e adolescentes deve ser obrigatoriamente supervisionado por um adulto, pelos pais. O uso das redes sociais, por exemplo, deve obedecer às normas estabelecidas pelas empresas que detêm os direitos dessas plataformas, que restringem o acesso a pessoas de determinadas idades, em razão do risco iminente que trazem. Geralmente, as empresas proíbem o acesso de crianças. O que acontece é que muitos pais deixam o filho pequeno criar páginas, postar fotos, informações pessoais e expor-se de forma perigosa e inadequada. Se o seu filho não tem idade para acessar responsavelmente a internet,
não deixe que o faça. Pondere muito bem antes de dar um smartphone para uma criança, pois a versatilidade do aparelho torna a supervisão bem mais difícil. O aconselhável é que se espere o momento em que ela saberá raciocinar e entender plenamente os perigos do mau uso da rede mundial de computadores. O smartphone abre um mundo de possibilidades e riscos para seu filho. Então pense muito bem antes de entregar um desses aparelhos na mão dele. O mesmo acontece com contas de e-mail. Se ele não tem idade para administrar com consciência a troca de mensagens, para que ter um? Caso a criança precise fazer uso da internet para realizar trabalhos escolares, supervisione e oriente. É claro que a rede tem uma infinidade de recursos didáticos adaptados às crianças, o que é muito útil e positivo. O que não pode acontecer é a escola ou os professores incentivarem uma forma irresponsável de lidar com a ferramenta. Em razão de todas as funcionalidades e facilidades para a pesquisa, muitas instituições não requerem a interação com livros ou apuração mais detalhada para atividades escolares, permitindo apenas uma pesquisa online, a cópia ou impressão do conteúdo de sites ou blogs, sem nenhuma leitura ou filtro. Tudo ocorre de modo muito rápido, superficial e sem comprometimento. O resultado é que não acontece nenhum aprendizado. Para que a criança não resvale numa utilização mecanizada e pobre do ponto de vista pedagógico, os pais precisam acompanhá-la e auxiliá-la. É bastante válido instalar programas de controle de bloqueio de sites no computador. Isso faz parte de uma supervisão dos pais em relação aos dados que as crianças podem acessar. Isso protege, inclusive, qualquer entrada acidental em páginas de conteúdos inadequados para a idade deles. Se uma criança precisar fazer uma pesquisa escolar sobre o corpo humano, por exemplo, pode acabar entrando em sites com imagens fortes, como cirurgias, acidentes, enfermidades ou obscenidades, para as quais não estão preparadas do ponto de vista mental nem emocional. Às vezes, o sistema de busca indica conteúdo totalmente prejudicial à criança, como resultado de uma pesquisa inocente. Isso provoca choques e podem afetar, inclusive, o desenvolvimento, o amadurecimento e a saúde mental e emocional dos pequenos. Como qualquer outra atividade, o uso da internet requer que se estabeleça uma rotina com supervisão, controle e organização. Não tenho dúvidas sobre isso. Mesmo que a criança navegue com outros familiares, o uso deve ser restrito e determinado pelos pais. Namoro virtual e outros problemas. Quando se trata de namoro, a internet é ainda mais perigosa, pois não se sabe ao certo quem é a pessoa que está do outro lado. Tenho conhecimento de muitas situações em que se estabeleceu um namoro virtual e isso levou as pessoas envolvidas a atitudes completamente arriscadas. Por isso, fique junto e acompanhe de perto. Saiba o que seu filho anda acessando e com quem está conversando, mesmo que ele fique bravo, reclame de falta de privacidade. Pela falta de maturidade, ele não tem a real noção dos perigos que envolvem esse ambiente. Intervenha sempre que precisar. É assustadora a forma como os pedófilos atacam a rede. Eles conseguem envolver a criança numa trama de engano e chantagem. Sem saber como agir, as vítimas não contam para os pais. Se aprisionam no medo e ficam reféns de pessoas criminosas e sem escrúpulos. Há situações também em que as crianças se expõem de forma inapropriada e acabam sofrendo bullying virtual, com fotos íntimas publicadas na internet e todo tipo de ridicularização, o que gera enorme transtorno emocional. Por isso, além de toda supervisão, estabeleça um relacionamento de confiança com seu filho, em que haja interação livre de medos, oriente-o e compartilhe casos que você conhece.
mesmo que ele se assuste. É bom mesmo que seu filho tenha medo desse tipo de coisa, porque o receio o impedirá de ir além do que é conveniente. Além desses perigos, a internet pode ser também um canal de transmissão de toda uma gama de valores que podem estar em desacordo com os princípios abraçados por sua família. Diante disso, a resolução deve ser objetiva. Posicione-se com autoridade, explique seu ponto de vista, exponha os fundamentos em que acredita e faça valer as regras estabelecidas. Talvez seu filho reaja e tente manipulá-lo de alguma forma, para que conseguir o que ele quer, mas não se deixe impressionar, nem ceda. Afirmo que é sempre melhor que seu filho chore agora, por um posicionamento firme seu, do que vê-lo chorar depois, quebrando a cara, em decorrência de algo que você, como pai, poderia ter evitado. Dialogue e estabeleça regras. Se há discordância, tente negociar e chegar a um acordo, sempre dentro daquilo que você entende que é melhor para o seu filho. Se mesmo assim não houver concordância, então recorra à proibição. A sua palavra tem que prevalecer acima de qualquer birra. A internet, sem nenhum tipo de controle, horário, rotina ou supervisão, pode acabar viciando a criança em somente um tipo de entretenimento. Jogos online, redes sociais, vídeos, sites, mensagens instantâneas roubam o tempo que deveria ser dedicado à conversa com os pais e amigos, leituras de livros, brincadeiras ao ar livre e atividades esportivas. Numa rotina, tudo deve ser contemplado. A hora de tomar café, fazer refeições, brincar no quintal ou no play, assistir televisão, navegar na internet, passar o tempo com papai e mamãe e as demais atividades. Já vi crianças fazerem a refeição frente a uma tela e os pais não tomarem nenhuma atitude, o que é totalmente errado, pois o tempo de família deve ser exclusivo. Há muitos absurdos também na relação ao uso do smartphone. É inaceitável que pessoas façam refeições com o celular na mão, sem dialogar entre si. É igualmente desrespeitoso que um aluno em sala de aula, com o celular em punho, sem prestar atenção ao que o professor está ensinando. Em muitos casos, as crianças não copiam mais as lições, apenas tiram fotos da matéria escrita na lousa. Sou totalmente contra isso e creio que as escolas devem tomar decisões radicais para proibir o uso do celular em sala de aula. Se hoje eu estivesse frente a uma turma, faria uma caixinha bonitinha, toda enfeitada e posicionaria na entrada da sala de aula. Ao entrar, as crianças deveriam deixar o aparelho dentro do recipiente e essa seria uma forma criativa de estimular o engajamento e a participação da criança no mundo real, na comunicação interpessoal e na dinâmica escolar. Fato é que, em virtude de tantos aplicativos e distrações, ninguém conversa com ninguém. Há um isolamento latente do ser humano que vive enganado pensando que tem 6.000 amigos no mundo inteiro, mas permanece sozinho, sem conviver de fato com nenhum deles. A interação virtual é muito impessoal. Não há o toque, não há troca de olhares, não há o relacionamento do ser humano com outro ser humano, tão fundamental para a nossa saúde emocional. Por fim, vale ressaltar que a internet e todas as tecnologias do mundo moderno podem ser extremamente benéficas. É como uma faca, bastante útil no dia a dia, mas se manuseada de qualquer forma pode causar sérios ferimentos. Nesse sentido, os pais devem orientar os filhos para que desfrutem de tudo que é positivo que a modernidade tem a oferecer, tomando todo o cuidado, porém para que não se machuque. Em poucas palavras, imponha limites para o uso da internet, estabeleça uma rotina diária que contemple o tempo nas novas tecnologias como essa internet, supervisione a criança enquanto ele estiver online, não dê total liberdade de acesso à internet para seus filhos, espere que tenham idade suficiente para entender os riscos reais que uma navegação descuidada pode causar. Determine regras claras,
para o uso da internet e do smartphone em casa. Este foi o capítulo 7 desse primeiro livro, que é Atenção, tem gente influenciando seus filhos, de Chris Porter. Eu vou fazer a leitura do primeiro capítulo do livro do Cortella. Diga, pode falar. O senhor está com o livro físico aí, é? Tô com o livro físico. O primeiro o capítulo do livro do Cortella, que é Família, Urgências e Turbulências, ele fala sobre, o título dele é Angústias da Criação Turbulenta. Cortella começa da seguinte forma: nós temos hoje urgências e turbulências na questão da família, e algumas dessas urgências não podem ser adiadas. Precisamos nos lembrar que em muitas situações é melhor agir cedo antes que seja tarde. Não sabemos mais tardar em tomar alguns cuidados no âmbito da família. Cuidados esses referentes às responsabilidades do mundo adulto com aqueles que devemos cuidar, e cuidados também com nós mesmos, para que nos preparemos para essa missão. Eu e várias outras pessoas nos cansamos de apenas ouvir queixas, isto é, ficar no nível da contestação lamorosa na qual se diz: o que eu posso fazer? Eles são assim, a vida é assim. Ou de ouvir expressões nostálgicas de lamentação: ah, no meu tempo, eles não são mais os mesmos. Não podemos entender que essas urgências e turbulências como uma fatalidade, tampouco como a admissão da falência de nossos esforços. Devemos entendê-las como a ocorrência que, se foi por nós consentida e ou produzida, pode ser destruída, reinventada, refeita de outro modo. Reforço a ideia, já tratada por mim em outras ocasiões, de que a nossa tarefa não é fazer a autópsia, mas de fazer a biópsia. A autópsia é o procedimento que se constata causa mortes. Nós precisamos adotar o princípio da biópsia, que se pega em uma estrutura viva e se identifica o problema e se ajuda a corrigi-lo, para que a vida seja preservada. Hoje há um falecimento das condições de formação e criação de crianças e jovens. Muita gente entrega os pontos e desiste de fazer o esforço com inteligência que é necessário para formar alguém. Isto é, a necessidade de nós adultos nos estruturarmos como uma força-tarefa para não perder essa nova geração. É exuberante em vários aspectos, capaz de ações maravilhosas, mas também capaz de produzir horrores, enfraquecimentos éticos e distorções na convivência. Não basta um pai ou uma mãe ou aquele que cuida considerar isso ofensivo. O que não olhe a conduta do filho, do enteado, como uma ação ofensiva de alguém insolente. É preciso buscar as raízes dessa insolência, dessa eventual falta de educação no trato. Ao identificarmos a origem desse comportamento, seremos capazes de enfrentá-lo. Se nós temos a vida como um valor estupendo, se olhamos a possibilidade da convivência, dos afetos como algo que não pode ser banalizado, é necessário que tomemos um caminho, e isso requer dois movimentos. O primeiro está em identificar as fontes dos males e observar ali as urgências e turbulências, e o segundo movimento consiste em agirmos em vez de ficar apenas no campo da lamentação e da melancolia. Existe hoje, da parte dos adultos nas famílias, um território melancólico em que se diz: pois é,
Então não dá. E as pessoas vão se entristecendo. Uma parte da tristeza de pais e mães que não veem a impossibilidade de oferecer condições materiais para os filhos, e vem exatamente porque as condições materiais parecem não bastar. Elas não são a fonte de alegria e de prazer, mas encaradas como obrigação. Nessa hora é preciso que vejamos as origens dessa situação, analisemos o status atual e mudemos os rumos em direção ao futuro mais aliviçareiro, que o cenário daqui a 10, 20, 30 anos produza em nós alegria e orgulho de termos feito o que deveria ter sido feito. Em vez de arrependimentos e frustrações, não nos acovardemos. É preciso identificar as causas e buscar a solução. A admissão da falência da nossa capacidade de cuidado diminui da dignidade e é uma forma de fraqueza diante daquilo que precisa ser feito. Sejamos homens, sejamos mulheres, como diz o samba Volta por Cima, de Paulo Vanzolli. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Homem que é homem, mulher que é mulher, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A finalidade desse livro é que sejamos capazes de dar a volta por cima e chegar no local onde tenhamos gosto e satisfação pelo trajeto percorrido. Uma das frases que eu mais ouço ultimamente dos pais e das mães, cabe esclarecer que neste livro paternidade e maternidade se referem aos responsáveis pela formação de alguém e não apenas os pais biológicos, e essas crianças são assim, ou essa juventude é desse jeito. Como se essas crianças de hoje fossem uma fatalidade, que já se originassem de outro lugar e não de nós. Já é uma falência da expectativa e, consequentemente, da ação numa conformidade muito danosa. É a suposição de que eles são assim, o que eu posso fazer? Os pais estão quase sempre na condição de reféns. Se eu não der, ele chora. Se eu não fizer, ele grita. Se eu proibir, ele fecha a cara. Como se essas crianças e jovens fossem detentores exclusivos dos direitos contínuos. Não que não tenham direitos, mas não têm todos os direitos, nem de modo contínuo. A principal angústia é a sensação de fracasso. Meus pais me formaram bem para trabalhar, para buscar autonomia, e eu não estou conseguindo fazer o mesmo. Meu filho não quer estudar, passa o dia inteiro na internet. Não há o que eu possa fazer. Claro que há causas para essa situação, e que a principal rarefação é a convivência. Os pais gastam parte considerável do tempo no mundo do trabalho, incluindo aí horas passadas no deslocamento para casa, principalmente nas grandes cidades, nas tarefas profissionais levadas para casa, e essa redução brutal do tempo de convivência faz com que as pessoas não se conheçam. E, de maneira geral, aquele que tem responsabilidade de formar, por não conhecer aquele que está lidando, fica enclausurado. Eu tenho a sensação de que alguns pais e mães ficam restritos a determinados espaços da casa. É como se praticamente todo o território da família pertencesse aos filhos, que levam os amigos, que fazem o que desejam e que, quando querem, também ficam reclusos em seus castelos. Que não são seus castelos. É como se a família fosse apenas um criadouro, não um local de formação, de aprendizado, de convivência, de alegria e de afeto. Olha que frase curiosa. Eles têm a vida deles, usada predominantemente por pais de adolescentes. É como se ter a vida deles significasse que eles pudessem seguir sem nenhum tipo de controle, de supervisão, isto é, pais e mães abrindo mão da responsabilidade que têm. Isso faz com que fiquemos marcados pela angústia. Nós corremos o risco de minar a formação ética das novas gerações.
E essa geração perdeu um pouco da capacidade de entender o que é vida coletiva. É uma construção que exige esforço, dedicação e, portanto, requer também ordenamento. A geração que está criando, a atual, estabeleceu a liberdade como um valor. Liberdade de pensamento, de conduta, do uso da roupa que quiser. Coloco o piercing e a tatuagem que eu quiser, o corpo é meu. Essa ideia de posse de si mesmo foi muito marcante. Ela, no entanto, desandou no momento de formar pessoas, porque essa ausência de fronteiras pode se transformar em algo absolutamente danoso, que é a incapacidade de contenção. Vida também é renúncia. Vida e convivência também demandam contenção. Freud esclarece em seu livro Mal-Estar na Civilização, em 1930, ele está falando das potências internas, o que chamaria de impulso, o que faz com que, em última instância, eu pense apenas em mim mesmo. Meu grande temor em relação às novas gerações é que se reforce o individualismo em excesso. Como já falei em várias ocasiões, desejos não são direitos. E de onde vem essa angústia? Da sensação forte de que eu não sei o que fazer. Isso angustia porque reflete a falência da responsabilidade de um adulto sobre os seus. Há uma confusão sobre não saber o que fazer, que não vem só do fato de não se ter clareza, mas também porque os modelos existentes vêm do passado, que é tão distante, se contando em anos, mas é significativamente distante, se contando na velocidade da vida. E os modelos são de fato do século passado. Nós já estamos em uma geração que, neste século, se tornará adulta com 17 para 18 anos. No século XXI, para que muitos de nós parecia um tempo longínquo, chegou. Agora o século XX já parece distante, mas ainda desperta saudade em muitos pais e mães, por ter sido um tempo em que a autoridade era exercida sem medo, sem desespero. Atualmente há uma percepção de que ser amigo dos filhos implica uma camaradagem excessiva. Nota-se um assembleísmo em relação às decisões familiares, em que tudo tem sido em conjunto, com igualdade de forças. Essa diluição das energias relacionadas à disciplina, à autoridade, à organização, pode anunciar uma condição de colapso. A disciplina é necessária para não deixar a vida solta. A disciplina organiza o estudo, o lazer, o trabalho e as demais atividades. Não é um constrangimento, é uma forma de ordenação das coisas. Uma geração que se forme de modo indisciplinado não terá um comportamento saudável no convívio com o outro. A criança e o jovem precisam entender que existem limites e que esses limites não são fronteiras ou barreiras. Fronteira é o indicativo de que até onde pode ir. Barreira é aquilo que te impede a avançar. Por isso, eu, Cortella, gosto de cozinhar para a família. E essa tarefa não me traz sofrimento, justamente porque sou disciplinado. Eu planejo, coloco os ingredientes na bancada, organizo os tempos de preparo de cada prato e, ao final da refeição, a sensação de felicidade. Mas esse bem-estar só foi possível porque houve disciplina. No campo da educação escolar, é cada vez mais comum a frase: a gente não consegue dar aula. O que se consegue, especialmente na rede pública, por ser majoritária no país, é usar as estruturas de controle massivo o tempo todo. Hoje é considerado um grande mérito o docente impedir que os alunos se rebelem, se eles ficarem contidos em sala de aula e não saírem quebrando e destruindo. Já é um feito. Se eles estão aprendendo ou não, passa a ser secundário, desde que o docente consiga manter minimamente a disciplina. Nunca se trouxe à tona isso com tanta força. Durante muito tempo, a área da educação escolar era marcada por rituais. Essa ritualística fazia com que, mais do que a ideia de respeito, tivesse a noção de temor, embora se desse o nome de respeito.
A professora entrava e todo mundo se levantava. O adulto chegava e os alunos ficavam com a mão para trás. Isso está diluído, embora ainda persista em escola de base militar. Eu não sei o que eu faço. Essa ideia é absolutamente angustiante, porque um adulto na faixa de 35 anos sabe que tem responsabilidade, mas não sabe o que fazer para cumpri-la. Existem duas possibilidades, citadas por Shakespeare: ou afunda ou nada. É claro que o colapso dessa convivência familiar pode emergir com a ideia de que essas crianças são impossíveis. Elas não são impossíveis. Se o fossem, não existiriam. A expressão é muito mal empregada. Elas não são geração espontânea. Você está sentado e de repente aquele menino desponta na sua casa. Ele tem 12 anos e parece que foi criado em outro lugar. E você estava ali, parado, e agora não sabe o que fazer com ele. Essa estranheza na convivência é extremamente angustiante. Este é o primeiro capítulo do livro Família, Urgências e Turbulências, de Mário Sérgio Cortella. E agora eu coloco em discussão com vocês para que a gente converse sobre a saúde das crianças e adolescentes a partir desses dois capítulos que a gente discutiu e a partir daquilo que a gente já vem conversando desde o início da disciplina com relação à família, criança, adolescente, as influências com relação à saúde dessas pessoas e uma saúde também familiar. Podem falar. Você quer que eu faça uma resenha em cima desses capítulos ou você quer discussão em aula, professor? Vamos discutir logo. Ah, tá. Discussão em aula. Isso. Eu tenho algo para falar. Diante de tudo isso que foi lido, né? Uhum. A grande dificuldade, justamente do que o Mário Sérgio Cortella falou, está na educação da família, o que a Poli falou também, né? Cris Poli. Meus filhos moram com o pai e ele parece que é mais moleque do que os dois moleques, os dois meninos. Ah, não dá, ele vai chorar, não dá, não faz que ele vai ficar chateado, não faz, não briga, não sei o que, não chama atenção, não toma o celular, não fica controlando os e-mails, não tem horário. Ultimamente, a minha grande dificuldade, professor, eu estou com o celular da minha filha na minha bolsa agora, porque ela simplesmente não tem dormido mais à noite, porque fica a madrugada toda no celular, fazendo o que eu não sei, porque eu só fiquei sabendo disso outro dia, quando resolveram me chamar para conversar. Mas eu tomei o celular, porque eu digo, não, já conversei, não tem jeito, então eu vou tomar o celular. Como é que se diz? A permissividade. Tem muito adulto que se rende, eu não vou fazer, porque ele vai ficar brabo, coitadinho, porque eu não estou lá. Vou até aproveitar para abrir aqui para o senhor uma intimidade da minha vida que foi muito interessante. Sempre quando eu falo com os meus filhos, hoje era para eles estarem morando comigo, desde que eu me separei. Mas o pai deles buscou eles por trás de mim, um dia quando eu fui lá para um culto de uma igreja, buscou eles por trás de mim, lá em casa, e trouxe fugido. Eles estavam pedindo socorro porque eles não podiam fazer nada. Dava 9 da noite, eu queria celular em cima da minha mesinha, desligado, com todo mundo já pronto para ir para a cama, ou então bater um papo, qualquer coisa assim. Eu estava disposta a tudo. Ou eu parava de estudar, ou eu parava de trabalhar, para dar mais atenção para eles. Mas ele foi lá e buscou. E hoje em dia acontece cada coisa que eu tenho que vir de lá de casa para resolver, coisas bobas que ele não consegue resolver. Porque o filho se rebelou, porque a filha não sei o que, não sabe resolver nada. A falta de estrutura, primeiro está no adulto.
Se você é um adulto que você não tem, você não tem, como é que eu vou dizer, professor, não só não impõe respeito, mas não tem não é uma figura que o filho respeita, então Referência. não adianta. Você não é uma referência, não é uma referência de autoridade, não é uma referência de educação, que nem diz o Cortella, de carinho, de acolhimento, que tu é visto como uma referência de tanta coisa, e isso sobrecai tudo sobre eu falo no meu caso particular, só sobre mim. Mesmo não estando convivendo todo dia, mas qualquer coisa que se pergunte para meus filhos é minha mãe. É minha mãe. E o pai tá bem do lado, é como se o pai não existisse. E só saíram de dentro da minha casa para eles terem mais liberdade, uma falsa liberdade, porque faz o que quer, na hora que quer. Eu passei por problemas seríssimos com o pai deles, que tem um comportamento absurdo. Mas, enfim, né? Sei lá, não sei nem o que eu digo. Mas, enfim, começa pelo adulto, professor, com certeza. Leandro, Gesilda. Cadê a Gisilda? Tá aqui o nome dela na lista. Ela tá assistindo aula? Ah, não tô vendo ela. Oi, Gesilda. Converse com a gente. Tá mudo o seu microfone. Tem que apertar no microfone ali pra. Deixa pra ela ligar lá. Do ladinho da câmera, onde tem a câmera, que a senhora apertou para aparecer, tem que apertar no microfonezinho. De novo. De novo, aperte de novo. No microfone. Ele tem um risquinho. Isso, agora vai. Voltou. Eu não mudo de novo. Agora. Aperte só uma vez, Gisilda. Não são duas vezes. Aperte só uma vez. Agora, pode falar. Não aperte mais. Tá. Então, Agora. tudo que a Dalva falou, eu creio que esteja nesse livro aí da Cris, né? Da Cris Poli. É muito interessante. E eu quero relatar também sobre um sobrinho meu. Isso está acontecendo nas famílias, né? Eu não Uhum. tenho nem um filho pequeno mais, mas eu tenho um sobrinho que ele é criado pela avó dele e a avó dele não põe limites mais assim na vida dele, né? Porque tudo que ele quer, ela dá. É celular, é tablet. E então tudo que está aí o senhor leu no primeiro livro da Cris Poli, é muito bom mesmo esse livro. Ela não impõe, então todas as pessoas que vão na casa ficam olhando, ficam reparando. O menino vai dormir assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Eu já vi isso, porque eu fui até a casa dela, ela me chamou para orar, e eu fui com o meu filho até lá, e isso aconteceu. Ele brinca o tempo todo. Quando ela vai tirar, é um grito, fica com raiva,
pega o celular, mexe. Você acredita que ela deixa o celular carregando, ele vai lá e passa mensagem para outros grupos, e eu e mais as irmãs dela, já falamos bastante com ela, para ela impor, né? Ele não estuda mais, ele fica direto no tablet, fica direto na televisão, direto, sem estudar. Então, professor, esse livro aqui, ele é muito interessante, muito bom mesmo. Isso está acontecendo diretamente na vida das pessoas, dentro dos lares, das crianças, né? E os pais não impõem as condições, e quando ele vai tentar tirar, como mencionou aí a colega Dalva, né? Ah, porque não pode, porque ele vai chorar, porque é isso, porque é aquilo. Então, é muito interessante o livro e também o que está acontecendo, né? Assim, diariamente na vida das famílias. Eu não tenho mais nenhum filho pequeno. Meus filhos são todos grandes e os meus netos, que eu posso dizer, eu só tenho 2. Mas moro com os pais. E esse sobrinho aí é que eu estou falando dele, na vida real mesmo, na realidade, o que acontece, que o senhor leu, mostrou aí no capítulo 7 do livro, é toda a realidade. Então, é isso aí que eu tenho que falar. Uhum. Eu quero falar também. Eu tenho uma filha de 11 anos, a minha menor tem 11 anos. Eu tenho uma neta também, a pessoa sabe disso. Os colegas sabem, eu tenho uma neta. Então, os pais dela, da minha neta, são 2 moleques. Um moleque de 19 e uma moleca de 18. São 2 moleques que todo dia, quando eu converso, que eu faço uma roda de conversa e ali a gente aborda todo tipo de tema que é possível abordar com rumo sempre na educação, tentando esclarecer todas as dúvidas possíveis para que eles possam ter um desenvolvimento mais claro, ter uma ideia mais clara dos assuntos acerca de qualquer tipo de assunto, em especial a criança. A minha pequena e o meu menino, que vai fazer 14 anos agora esse mês que vem, são 2 adolescentes, né? Ela tem 11, é pré-adolescente, ele vai fazer 14. Eu já tive problemas assim sérios de intransigência, de malcriação mesmo. A princípio, sempre eu converso, né? Já, graças a Deus, o estudo me mudou muito. A princípio, sempre eu converso, olha, que isso não se repita por isso e isso. Sempre lembro do respeito que deve existir mutuamente, né? Mas caso esse respeito não aconteça, não sei, né? Por alguma dúvida que eles venham a ter, assim, porque eu vou continuar fazendo, porque eu isso, porque eu aquilo, né? Eu sempre deixo claro que eu sou pequena, mas eu cresço. Nesses momentos eu cresço. Porque a autoridade dentro da minha família sou eu. Se eu não for respeitada, lá na frente eles não vão respeitar ninguém. E antes eles receberem de mim a disciplina que de outras pessoas. Verdade, não, mas é verdade, amiga. Eu uso uma frase com meu filho. Meu filho tem 14 anos. Menina, tu tem que ver o tamanho da criatura, parece um gigante imenso do moleque. Quando ele tá com a cara tufada pro meu lado, que ele quer me olhar feio de agora, moleque. Tu abaixa o olhar. Porque eu sou pequena, mas eu cresço. Não inventa. Eu sempre deixo claro isso. E as crianças. E acredite, pois não. Quando você consegue incutir nos filhos, nas crianças em geral, que eles têm que respeitar, assim como eles querem ser respeitados, esclarecer para eles de uma forma bacana e tudo. Incrível, eles entendem. Eles entendem. Ter uma conversa franca, de coração aberto, eles entendem. É só saber conversar. É assim. Com certeza. Muito bem. Leandro? Quem que tá aí? O Leandro? É. Meu Deus, Cadê quem a é esse? Mariane Cássia?
Quem é esse professor? É o Ian? Meu pai do céu. Olha o bullying. Oi, Leandro. Seja bem-vindo. Vamos lá. Suas considerações. Professor, mas quem é esse Leandro? É o Ian? Não, Leandro. Ele faz a disciplina com vocês. Ah, Eu tá. conheço. Ele está aparecendo na tela já. Ah, tá. Não tô enxergando, não, esse fulaninho. Professor, eu já assisti muitas palestras do Mário Sérgio Cortella, ele é muito bom. Ele está fazendo agora, né, nesse período de quarentena, ele está fazendo as lives, conversas dele com outros autores, também com o responsável do material dele de postagem no Instagram e na página do Facebook também. Ele faz as lives para acompanhar o canal dele. Bem interessante. Eu sigo ele no YouTube, eu sou inscrita. Ele e o Karnal. Eu seguia também aquele outro, só que eu desgostei assim, de algumas coisas dele, não parei de seguir. O Pondé. O Pedro Calabres. O Karnal e o Cortella eu gosto de seguir também. São os melhores, são os melhores. Eu tenho muitos livros do Cortella. Eu passo na livraria, encontro um livro do Cortella, eu já trago. Dá gosto de ler, dá. Muito É. bom. Enriquece muito a gente. Quando a gente está lendo o livro dele, parece que está escutando ele falar, né? É um dos É, poucos autores que a gente vai lendo e vai escutando a voz dele, né? Pois deixa porque terminar essa pandemia que eu vou comprar um livro desse aí que eu me interessei muito. Ele é muito interessante mesmo. Leandro, nós estamos falando da influência das crianças e adolescentes, né, influência no mundo externo e o quanto isso tem afetado, né, a saúde dessas crianças e adolescentes e como é que os pais devem se impor com relação a isso. E aí a gente faz um contraponto também, o nosso papel enquanto enfermeiro, né, em como a gente auxiliar esses pais, né, identificando essa relação, essa fragilidade, porque qualquer influência negativa que possa estar, né, levando essa criança, esse adolescente a um processo de saúde e doença, precisa ser sanado a tempo, né? Então, não sei se tu conseguiu acompanhar a leitura dos 2 capítulos, mas a intenção era essa, que a gente pudesse fazer essa leitura, essa explanação, e que agora vocês pudessem trazer as considerações de vocês a respeito disso. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Foi como a Dalva falou a Dalva comentou também do capítulo 7. Eu tenho uma filha pequena e eu vejo muitas coisas influenciarem no dia a dia. Tudo para ela, para a mãe dela é sim. E às vezes quando a gente vai dar um não, tem aquele choro, tem aquela birra, vários fatores que influenciam a ela a querer ser daquele jeito. Então a gente como pais, a gente tem que cortar isso para ela não crescer uma criança rebelde.
E eu vou estar relendo esses capítulos também. Peguei já do meio para frente. Uhum. O que mais que vocês acreditam que a gente possa, então, enquanto enfermeiros, né, levar essas famílias o que está se passando, né? Isso poderia ser feito ou, no caso de uma orientação hospitalar, ou eu acredito muito na atenção básica, na promoção da saúde. Então, uma forma de que a gente pudesse trabalhar isso, seja nas escolas, seja na comunidade, né? De que forma que a gente poderia influenciar, porque nós estamos vendo que, da forma com que as coisas estão acontecendo, a gente vai ter cada vez mais problemas surgindo na adolescência, né, no final daquela infância e no início da adolescência, problemas esses que poderiam ser evitados a partir de uma vida saudável, né, a partir de uma vida com essas orientações. Como é que a gente poderia fazer isso enquanto enfermagem? O que é que vocês pensam? Bom, apesar o grande problema das famílias ser a comunicação, que eu não sei por que razão as pessoas da mesma família têm dificuldade em falar uns com os outros. Normalmente confia em alguém de fora, abre o coração para alguém de fora. Eu não sei por que isso a falha mesmo na comunicação mesmo. Já ouvi muitos dizer assim, a gente se mata aqui, mas a gente é família. Mas a confiança zero, diálogo zero. Então, eu acho que a primeira maneira de começar a resolver o problema é estimular a comunicação. Incentivar a pessoa a falar, conversar, às vezes de maneira indireta. Né? Como que se diz? Não é bem roda de conversa em família, professor, seria tipo uma terapia familiar, né? Uhum. Estimular brincadeiras, estimular descobrir coisas bobas, assim, a respeito uns dos outros. Eu também sou muito a favor de, por exemplo, imprimir foto. Imprimir foto e colocar, assim, pela casa. Mesmo que seja uma foto simples. Uma mãe com o filho em certa situação, a família bater uma foto em certa situação, botar assim no caminho, porque a memória da pessoa sempre vai. Nunca morre com aquilo, eu acho. Uhum. Gosto de fotografia, acho muito interessante isso. Então, uma dinâmica que pudesse estimular as memórias afetivas entre a família, né? Seria uma dinâmica interessante a ser feita, tanto em unidade de saúde quanto na própria escola poderia ser feito, né? Algumas escolas, elas têm, né, nos últimos anos, as escolas sempre fizeram Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então, mas nos últimos anos, algumas escolas têm feito o Dia da Família. Não sei se vocês têm acompanhado. É verdade. Às vezes até a escola tem substituindo o Dia das Mães e o Dia dos Pais pelo Dia da Família. Eu E, trabalho numa escola, professor, e quando essa escola ela está funcionando, que é aqui no bairro mesmo, do Marabaixo, e o Tubalheiro, e nesta escola acontecem muitos eventos, muitas dinâmicas com os pais, mesmo até com professores, famílias, né? Às vezes vêm as famílias
traz os filhos e ficam ali naquele auditório, naquela dinâmica, naquela reunião. É muito bom, é bem gratificante mesmo. Esse tipo de interação ele precisa ser muito valorizado. E assim, eu vejo que muito as escolas têm feito, têm direcionado isso, mas nós, na saúde, a gente não tem dado importância para isso. É verdade. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer como vocês que estão fazendo a disciplina também de estratégia, viram que chega um momento em que a gente observa assim, poxa, tudo que a gente está fazendo, mas não está acontecendo, não está trazendo benefício para a comunidade, né? Lá na estratégia da família, por exemplo, lá na unidade básica, que atenção que é dada a esses adolescentes? Depois que engravida, faz o pré-natal, né, e etc. Mas o que se faz antes, né? A questão não é só a prevenção, né? A questão é a qualidade de vida. O que você está fazendo para a qualidade de vida dessas famílias, né? E aí, se tivesse esses encontros que as escolas estão fazendo, eles são muito bons. Eles são excelentes, eles trazem uma possibilidade para as famílias, é um resgate do que é a família, né, dentro da escola. E só que assim, eu tenho o privilégio pela função, né, enquanto professor, da possibilidade de sempre que há a possibilidade sempre que dá choque do meu horário com uma atividade na escola da minha filha, por exemplo, eu converso com as coordenações, com a turma, eu organizo para fazer a aula em outro horário, para que eu possa participar. Então, assim, eu nunca faltei dentro das atividades da escola da minha filha. Mas, assim, o que acontece muito quando a gente chega na escola é que, além dos pais não estarem, também não mandam ninguém para representar. E tem muitas famílias que fazem isso, né? Parece que a escola se tornou um ambiente onde leva a criança para lá e lá a criança, a gente não precisa participar. E, de fato, a gente precisa participar. Eu tenho conversado com muitos pais, ultimamente, nesse período de pandemia aí, que agora eles estão entendendo o que é que a escola tem feito com os filhos deles durante esse tempo, né? Porque agora que eles estão entrando em contato com isso, tendo que estar acompanhando as aulas online ali, agora que eles sabem que o filho não está sabendo ler direito, ou que o filho não consegue somar, não consegue subtrair, né? Não consegue fazer as operações matemáticas, não consegue, né? Agora que os pais estão identificando as necessidades dos filhos, sendo que é algo que deveria ser feito ao longo de todos os dias, né? Então não há esse acompanhamento. E como que isso tem, e o que isso está acontecendo? A gente dá a nossa responsabilidade para o outro, sendo que a responsabilidade é nossa, né? A gente não pode transferir essa responsabilidade. A escolarização, sim, é papel da escola em si, mas não é o papel exclusivo da escola. Os pais têm que estar juntos, têm que estar, né? Eu sei que, assim, às vezes a gente vai ajudar os filhos e tal, não é ajudar no fazer para eles, mas eles precisam dessa referência também, né, da dúvida, de a gente conseguir responder da forma correta. E a gente precisa olhar qual é a atividade que tem para fazer. Se a gente não lembra, pesquisa, vai lembrar para depois, quando a criança for fazer, a gente conseguir sanar essas dúvidas também. Então, isso é algo importante e é algo que o enfermeiro precisa estar a par disso também, porque às vezes a gente chega com os pais, lá a criança que está internada, e a enfermagem pergunta para os pais, de que fulano gosta, né? O que seu filho gosta, do que seria bom para ele para esses momentos, e os pais não sabem o que os filhos gostam, né? Porque não tem essa relação, essa intimidade no sentido de conhecer de fato, né? É verdade. O que eles imaginam é o que eles acham que vai satisfazer a necessidade dos filhos e nem sempre essa é a relação correta. Então a gente precisa pensar em algo assim, algo que envolva as escolas, envolva as famílias, dinâmica. Quando a Dalva fala de fotos, é bem interessante, uma dinâmica com fotos, né?
pega as fotos, coloca as fotos e aí pode colocar umas 4, 5 fotos ali na frente da criança, na frente dos pais, ou pode fazer um jogo de fotos, né? A gente podia pensar em algo assim, pede para que separem 10 fotos. E aí ninguém fala nada sobre as fotos, mas aí aqueles que sabem escrever, então cada um escreve no seu caderno o que é que eles lembram daquele dia. E aí depois eles começam a falar, todo mundo vai falando e vai fazendo trazendo essa lembrança à tona. Eu acho que essa dinâmica seria interessante para trazer essa relação à tona, lembrar, trazer essas. O que vocês acham? Daria para fazer isso? Mas agora, professor, agora nesse, agora. A ideia a ideia, Gisele, é a seguinte: a gente está montando aqui estratégias que podem, né, a partir desse, vocês podem estar anotando isso aí que é uma possibilidade que pode ser feita. E aí Eu vocês tô falam, não anotando. tem criança em casa, não tem criança em casa, mas pode conversar com quem tem. Você pode falar desse seu sobrinho, por exemplo, conversa com os pais, eu proponho um jogo assim e pede para que eles te falem depois como é que foi essa relação. Pode pegar um final de semana, um dia aí, essa semana tem um feriado no meio da semana, dá para aproveitar essa brincadeira aí em família, né? Para quem está isolado ali, para ver o que eles acham dessa relação, né? Eu acho que é uma estratégia boa, que a gente está promovendo saúde, né? No sentido de qualidade de vida, no sentido de saúde mental dessa família. Não só a criança, mas a criança com certeza ela vai ter um momento ali que é só dela com os pais, né? Então, isso certamente vai trazer um benefício interessante. Professor, Diga. eu quero lhe falar que a professora Karina pediu que fizéssemos um trabalho também, né? Uhum. Como que o senhor sugeriu que fizéssemos uma dinâmica e tal, que eu acabei nem fazendo, um vídeo, sei lá. Aí eu entrei em pânico também, porque eu pensei que era a mesma coisa, né? Vocês têm que fazer uma dinâmica, cantar uma música, não sei, qualquer coisa que seja um ato de harmonização. Certo. Só que eu quase não entregava o trabalho também, porque eu pensei, professora, tem que cantar, essas coisas. Não sei, ver assim, uma dinâmica, que não precisa ter contato, ou então tu explicar uma dinâmica. E involuntariamente, eu faço muito essas coisas com o meu filho e com a minha nora. Aquela Uhum. do chapéu, lembra que você fez em sala de Sim, aula? chapéu, sim. Aquela do chapéu. Eu convidei o Rafael e a gente estava conversando, eu e eles três, na sala de casa. E então me passou a ideia de fazer essa dinâmica, né? E sugar deles os objetivos, que era que passava pela cabeça deles e tudo. Eu já tinha feito. Foi muito legal. Eles ficam assim, boquiabertos quando são pegos de surpresa pelas situações. Uma dinâmica muito eficiente. E foi exatamente isso que eu usei para fazer o trabalho. Que legal. E é muito legal. Muito adoro. A minha foi bem rápida. Dalva, Oi. você viu a minha? Amiga, eu não vi. Eu fui até aqui a casa da vizinha de luva, máscara e levei sabão líquido, papel, toalha e fez uma dinâmica da lavagem das mãos. Foi bem interessante, só que eu não me apresentei como sempre. Eu não disse o meu termo e nem o meu nome, esqueci totalmente, foi direto logo na dinâmica. E a professora Karina disse, essa Gesilda. Meu Deus do céu. Mas eu fiz. Da Mas próxima deixa eu vez, ver se eu entendi. faz uma edição, Gesilda. Coloca um Ah, vídeo introdutório do vídeo te apresentando. aham, sim. Sim, professor, mas o senhor quer que a gente faça essa dinâmica com fotos na Não, parede, que a Dalva não, deu?
Como é mesmo? Proponha para quem tem criança, até mesmo Ah, uma família onde não tenha criança também é válido, né? Porque a gente está falando aqui a princípio de criança, mas onde tem uma família que não tenha mais criança, não há problema de ser feito. Pode pegar, inclusive, fotos da época quando eram crianças, né? Para ver se isso se resgata essa aproximação na família, buscando essa promoção da saúde. Façam isso que vai trazer um benefício interessante, aí vocês comentam lá no grupo para gente. Com certeza. tá bom. Faço Tá bom? muito isso. E, professor, Tá deixa bom. eu lhe perguntar uma coisa. Pode falar. Esse negócio que você falou, né? Às vezes a gente atende o pai, uma mãe, aí pergunta o que seria bom para o seu filho, tá? Você sabe que é Isso. interessante? Eu e minha filha, nós fazemos muito jogo, né? Quem conhece quem? Se ela me conhece, se eu conheço ela, essas coisas. Uhum. E engraçado, os gostos dela têm mudado assim numa volatilidade imensa. Isso da idade dela, será? Isso é porque, devido às influências que a gente estava lendo devido a Chris Paul, né? Como tudo influencia, olha só, tudo influencia. Eu fiz a leitura para vocês de um capítulo, né? Mas vamos ver o sumário do capítulo, olha só, o sumário do livro dela. Esse livro aqui, atenção, tem gente influenciando seus filhos, né? No sumário fala o seguinte: primeiro capítulo, como lidar com a influência dos avós. Segundo, como lidar com a influência dos parentes. Terceiro, como lidar com a influência da escola. Quarto, como lidar com a influência dos amigos e suas famílias. 5. Como lidar com a influência da televisão, cinema, literatura, videogame e outras mídias. Como lidar com a influência da propaganda e de outras ferramentas da sociedade de consumo. Esse capítulo aqui é bem interessante também. Eu lembro quando eu tinha TV a cabo em casa. Cada dia que eu chegava do trabalho, a Sibeli queria um brinquedo novo. Que ela passava. Enquanto eu estava no trabalho, ela estava na TV a cabo, ela via os novos brinquedos e ela, não, porque eu quero tal coisa. Eu digo, nem tem isso em Macapá, menina, para com isso. Meu Deus. O sétimo, que é o que eu li para vocês, é como lidar com a influência da internet. E tem o oitavo, que é como lidar com a influência do cônjuge, que é discordante, ou seja, aquele que dentro da família, que acontece também do pai falar uma coisa, a mãe falar, o pai falar A, a mãe falar B, e aí isso na frente da criança, como que isso como que a criança vai identificar essa relação, né? E ela fala, inclusive, que precisa ser, quando há discordância, que isso ocorra, né, na ausência da criança, né? Que a criança, quando receba essa informação, ela receba a informação de uma forma só, e não discordante. Caso contrário, a criança sempre vai buscar aquele que responde de uma forma mais amigável, né? Então, isso é Eu bem... esqueci o nome que se dá a essas pessoas que eu não sei, não dá, então deixa de mim. Eu esqueci como se dá o nome como se diz para essas pessoas, assim, que não dá, eu não sei, eu não vou aprender. Não dá para aprender. Eu não lembro, também não vou buscar saber. Eu não sei Uhum. fazer, não aprendi. Eu esqueci como se dá o nome dessas pessoas que eu já andei estudando. Falta de interesse. Estou completamente desinteressada. E o pai dos meus filhos, ele é assim. Ele é assim. E eu estou posta na meus filhos, muitas vezes, como uma pessoa muito má, muito ruim, porque que eu tenho que ter regras, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que Tá cortando, viu? A internet já tá ruim. querendo. Tá ruim. A discordância, ela é péssima. Já passei por coisas terríveis por causa desse comportamento do pai. Porque a discordância, assim, qualquer relação, ela existe discordância, né? Claro. E ela precisa, né? O relacionamento em si precisa de discordâncias para que a gente consiga
um crescimento. Mas, assim, o que é importante na criação dos filhos, independente do casal estar casal ou não estar mais casal, mas sim são pais, né? Que precisam naquele momento. Eu tenho pais que são separados, então, assim, a gente jamais pode. Eu não escutava uma coisa da minha mãe e outra coisa do meu pai. Mesmo quando um deles estivesse tomando a decisão, o outro sabia qual era a decisão que estava sendo tomada para que eu não ficasse com dois mundos distintos, né? Tentando sempre escolher aquele lado que era mais maleável. Então precisa ser algo é algo que eu aprendi assim que nem sempre a gente consegue replicar aquilo que a gente aprendeu, que é justamente como Cortella fala, né? A gente tenta fazer aquilo que foi feito com a gente que não é bem assim, mas também não pode ser tão permissivo com uma liberdade tão discrepante como nós estamos vendo hoje. Verdade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Acho que a gente conseguiu trazer aí informações diferentes, né, sobre aquilo que a gente já tinha conversado também, né, tentando buscar outras referências para que a gente pudesse amadurecer também essas relações. Então, Verdade. E eu vou colocar lá no grupo de vocês o link que eu havia falado sobre as atividades das unidades 3 e 4, que aí vocês fazem a leitura e vão respondendo, lá do livro didático mesmo, faz a leitura, já vai respondendo com uma forma de revisão aí das duas últimas unidades, lembrando que quinta-feira próxima é feriado, e aí na segunda-feira já começam as provas. Tá bom? Mas professor, essa da unidade 3 e 4 é para a gente fazer e estudar em cima disso aí, é? É para estudar em cima de tudo que a gente falou ao longo do semestre, né? A prova. Ah, tá. Isso. Tá bom. Mas as questões que tem do livro didático estão nesse formulário lá do link, até para vocês lembrarem como é que funciona o Microsoft Forms, que é onde vai ser feita a prova de vocês também. Ah, tá. Tá bom? É segunda-feira sua prova, é, professor? Segunda-feira deve ser a prova. Eles devem liberar para a gente essa semana ainda o calendário, mas provavelmente é na segunda-feira. Ok, Se não for na segunda, na outra quinta-feira, mas acho que deve ser na segunda. com certeza. Tá bom? Tenham uma boa Ah, noite. Fiquem com Deus. Né? Tchau, tchau. tchau. Boa noite, professor. Tchau, Zesilda. Tchau, Dalva. Saudade de todos. Saudade.